Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hacker Free Day. Hoje eu vou estar dando continuidade aí à aula de Privilege Escalation. Nós paramos aí na aula anterior em que a gente upa um exploit dentro do servidor através da nossa Reverse Shell que a gente conseguiu invadindo utilizando a vulnerabilidade de SQL Injection aí. A gente upou uma web shell e através da web shell a gente fez uma reverse shell, ou seja, uma shell reversa. E só que nós nos deparamos com um acesso limitado por conta de que o usuário é um usuário comum dentro do Linux, e o usuário comum dentro do Linux não tem acesso total sobre o servidor. Ou seja, a gente não consegue excluir certos arquivos, alterar certos arquivos, né? Executar certos comandos que são essenciais para para escalar privilégio dentro não só da máquina, mas na rede, na rede em que esse servidor está. Porque uma das partes do Open Test é fazer um dump, ou seja, pular de máquina em máquina dentro do servidor até comprometer toda a rede, né? Então, e até mesmo para a gente poder fazer uma persistência dentro do servidor, ou seja, assim que ele reiniciar ou desligar, que seja restabelecida a conexão com nossa máquina alvo automaticamente, beleza? E então vamos lá. Só que vocês veem que a gente estava usando o Banco CN como exemplo, né? Só que não dá para ficar utilizando aquele site porque ele é um site já feito já cheio de vulnerabilidade feito para teste mesmo. Então muita gente invade ao mesmo tempo e as pessoas apagam os arquivos, destrói o servidor, então ele tem que ficar reiniciando de 20 em 20 minutos. Então fica ruim para gravar aqui no canal, sendo que toda hora tem que estar fazendo a mesma coisa porque fica apagando a nossa shell. Então eu resolvi utilizar aqui um servidor local. No caso é um Metasploitable aqui, padrãozinho, beleza? Então eu vou simular aqui uma reverse shell. Vou me conectar agora no servidor ali, ó, na máquina atacante. Então inicie. Se você não viu a aula anterior, assiste aí, senão você não vai entender nada. Botão 1.15, é da máquina do atacante. Na porta 444, que já estou escutando aqui, ó, utilizando o Netcat. Beleza? A gente estava usando o Parrot, eu estou usando o Kali aqui nessa aula. Vou mostrar para vocês que qualquer máquina, qualquer Linux serve. Desde que tenha as ferramentas que nós estamos utilizando aqui. Então 444 e tracinho E para jogar a shell, o acesso à shell através do Netcat. Deixa eu ver, connection refuse. Vamos ver se... é 19. Errei só no IP aqui, ó. Não é 15 não. Aqui, ó. Aí, 19. Aí, ó. Então, vamos ver aqui se a gente conseguiu o acesso, ó. Opa. D. Agora aí, encerrei aqui. Por isso que é bom sempre testar, pessoal. Sempre testa a shell aí pra ver se... Vamos ver. ID. Aí, ó. Então, você vê que aqui a gente já está executando aqui, ó. Se eu dar um if config, opa, config, você vê que a gente está na máquina realmente, a gente se conectou aqui no servidor, ó, tá vendo? É o mesmo IP, ó. Beleza? Vocês viram aqui que se a gente dá um ID, a gente está como usuário MSF admin. E esse usuário aqui, ele não tem privilégio de
É o famoso usuário www.data, né? Esse usuário aqui ele tem poucos privilégios, ele não consegue apagar certos arquivos do servidor, como por exemplo, ó, vou lá na pasta root, ó. Não, antes de mais nada, vou mostrar uma coisa. Para a gente poder escalar privilégio dentro do servidor, a gente precisa também, para ficar mais fácil e melhor, vai funcionar melhor o exploit de uma shell PTY ou shell TTY. O que essa shell tem de diferente dessa daqui? Você pode ver que a gente só está com o cursor aqui, ó, branquinho piscando, né? Só que se você perceber, se eu digitar um comando aqui que não existe, nada a ver, você vê que ele não me retorna nenhum erro, né? Você vê que ele não me retorna nenhum erro. SLA. Você vê que ele... Aqui ele mostra legal, mas se a gente... Vamos supor, se der algum erro no nosso exploit, a gente não vai conseguir ver. Ou, se ele precisar de alguma função de uma shell PTY, vai dar erro. Vai acabar travando o servidor e não vai... A nossa escalação de privilégio de usuário não vai ser bem cedida. A gente não vai conseguir virar o usuário root que a gente tanto quer. Então, como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso através de várias formas. Uma das formas mais usadas, que eu mais gosto, é utilizando o Python. Vamos ver se a gente tem o Python aqui disponível no servidor. Ó, vou dar um Python tracinho H. Vocês veem aqui que a gente está que tá rodando o Python aqui na máquina alvo. Então, o que eu vou fazer? O que vocês vão fazer? Ó? Vai estar tudo na descrição do vídeo. Ó. Python tracinho C de command. A gente vai fazer um pedaço de código de programação numa linha única, utilizando Python. Então é Python, espaço tracinho C, import, pty, ponto e vírgula. Lembrando que se aí na máquina alvo de vocês for Python, tem que ver a versão. Se for o Python 3, vocês vão colocar Python 3. No caso aqui é o Python 2. Mas é a mesma coisa. Pode mudar uma coisa ou outra, mas eu acredito que esse comando aqui vai ser igual. Então vai, import, aspa dupla, import pty, ó, pty, ponto e vírgula, pty, ponto spawn, dentro desses colchetezinhos aqui, ó, vamos colocar aspa simples, tá vendo? Barra bin, barra bash. E aspa simples, fecha colchete e aspa, fecha a aspa dupla que a gente abriu aqui, ó, tá vendo? E a gente vai dar um enter, ó. Vocês podem ver, que agora ele está mostrando o usuário, o usuário que a gente é já, ó. Aqui já tem mais detalhe na shell, né? O usuário que a gente é e o nome da máquina, que no caso aqui meta exploitable, beleza? E a gente consegue saber se a gente é um usuário root também através disso daqui, ó, desse símbolo aqui, ó, tá vendo? Tá vendo esse depois do tiozinho aqui, ó? Esse cifrãozinho de dólar aqui, ó. Então, se tiver esse cifrãozinho de dólar, nós somos usuários com privilégios limitados dentro do servidor. Ou seja, a gente é um usuário comum. E agora eu vou dar aquele exemplo que eu falei para vocês. Ó, a gente aqui, até consegue dar um clear, para você ter noção. Ó. Aquela shell você não consegue dar um clear. Ela simplesmente não retorna nada para você. E aqui realmente consegue limpar a tela, vocês podem ver. Como se a gente tivesse mesmo que nessa shell que a gente usa numa máquina normal. Então beleza. Vou primeiro dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou dar um cd root. Vou dar um ls para ver que arquivo tem aqui, ó. Vou dar um ls la. Ó, você pode ver, a gente vai tentar apagar esse vnc.log aqui, ó, tá vendo?
já tentar apagar esse vnc.log. Só que você pode perceber aqui, ó, e aqui do lado, ó, aqui só o usuário root. Quando tá esse traço R, traço R e traço R, é só o usuário root, ou seja, com todas as permissões dentro do servidor, que pode apagar esse arquivo. Vamos tentar apagar esse arquivo aí, ó, através de um usuário com pouco privilégio. Ó, fazer vnc.log. Vamos ver. Vou dar um yes, ó. Você pode ver aqui que ele retornou um erro, ó. E essa shell, o interessante é isso. A gente consegue ver o que está dando certo e está dando errado. Isso é importante, informação importante no pentest, ó. Tá vendo aqui, ó, o comando rm mostrou que a gente não tem permissão, né, de apagar esse arquivo, porque só o usuário root pode apagar. E o que eu vou fazer? Então, beleza. Agora eu vou voltar a pasta normal, padrão, msf admin. Então, pw. A gente já está na pasta, voltou para a pasta msf admin, que é uma pasta que a gente tem permissão. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer a mágica acontecer. Vamos tentar, nós vamos criar, nós vamos criar um usuário um usuário root dentro do servidor, utilizando um exploit, né? Um exploit para poder escalar privilégio dentro do servidor. E aí nós vamos, assim que a gente criar o usuário root através de uma vulnerabilidade no kernel do servidor, que a gente está explorando, né? A gente vai tentar apagar novamente aquele arquivo para mostrar para vocês, né? E a gente vai se tornar um usuário root. E eu quero que vocês prestem atenção nesse cifrãozinho aqui, ó, o como ele vai mudar, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vim aqui na máquina Kali, vou abrir o navegador aqui, ó. Enquanto eu abro o navegador, ó, vocês vão vir aqui, vão na shell aqui do servidor e vamos ver qual que é o Linux, qual que é a versão do kernel do Linux que está rodando aqui. Essa informação é crucial para que a gente pesquise um exploit, né? Que seja especificamente para a vulnerabilidade desse kernel específico, beleza? Como é que a gente vê a numeração do kernel? A gente dá um name, espaço, tracinho A, tá vendo? Ó? Dá um enter. Tá vendo aqui, ó, Linux Metasploitable. E essa versão aqui, ó, 2.6.24, beleza? Então eu vou pesquisar uma vulnerabilidade nessa versão de kernel. Vamos ver se a gente acha. Aqui, ó, no Google, acessar o Google e escrever assim, ó. Anúncio é foda. Vou escrever assim, ó, Linux, e vou colocar, vocês colocam a versão kernel e digita, já até apareceu ali, ó, tá vendo? E colocar assim, ó, exploit. Ó, olha lá, exploit, beleza? E aqui já aparecem algumas opções, beleza? A que eu vou estar utilizando vai ser essa aqui, ó, Linux kernel 2.6.22. A nossa versão é 24, mas vai funcionar, beleza?
Geralmente funciona quando são versões assim próximas, entendeu? 2.6, 2.24. Geralmente funciona quando numa versão muito longe, beleza? E eu vou estar utilizando esse exploit que é o Dirt Call, que é da Call Root, que é uma vulnerabilidade aí que ficou muito famosa no meio hacking. E até hoje funciona em muitos servidores, viu? Menos nos servidores mais atuais, mas mesmo os servidores mais atuais têm outros tipos de exploit. O que a gente vai fazer? Eu vou estar fazendo o download, ó, tá vendo aqui exploit. O download do arquivo aqui. Pode estar fechando. Vou arrastar para a área de trabalho, que eu gosto sempre de trabalhar na área de trabalho. Por isso que chama área de trabalho, né? Fica melhor, mais fácil. E vou estar indo na CD desktop. Para ficar melhor. Vou dar um ls. Podem ver que é o arquivo aqui, ó. Tá aqui. E vocês podem perceber que ele tá escrito em C, né? Olha esse número aqui que é o código do exploit. E registro do exploit e .c, ou seja, ele está escrito em C. Podem ver aí, ó. Certinho. E está escrito em C. Então a gente tem que... E ele não é um arquivo executável. A gente tem que compilar ele. Não sabe? A gente tem que compilar esse arquivo C para que ele se torne um arquivo executável para a gente executar dentro do servidor. Então, como é que a gente compila ele? Utilizando o GCC. A gente vem aqui, ó. Vamos ver se tem o GCC instalado na máquina, servidor. Então, vim aqui, ó, GCC-H. Ó, mas mesmo aqui que o argumento passe errado, ó. GCC-real. GCC-help, ó. Aqui, ó, você vê que ele está instalado, né, ó. Se aqui no caso está instalado certinho. Então, clear, ó, beleza, essa shell PTY. Então, sabendo que o GCC está instalado, qual que é o próximo passo? Nós vamos transferir esse exploit ainda não compilado. A gente vai compilar dentro do servidor. Eu prefiro fazer assim. Ele já vai pegar a versão certinha do que o servidor consegue executar na arquitetura certinha. Então a gente vai transferir esse arquivo para o servidor. Como é que a gente faz isso? Lá na máquina, aqui na verdade, na nossa máquina alvo, a nossa máquina do atacante, a gente vai abrir novamente o servidor para nlvp. A gente não pode usar a mesma porta, que no caso eu estou utilizando nessa daqui 4444. Eu vou estar utilizando então a 5555, beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai dar esse chapéuzinho aqui, ó, para a esquerda, ou seja, sinalizando que a gente vai transferir algum arquivo para essa porta, para quem se conectar nessa porta. E eu vou jogar esse arquivo aí, ó, o nosso exploit, beleza? E vou dar um enter. Agora que a gente vai fazendo do lado do servidor, a gente vai se conectar naquela porta, assim como é feito numa shell reversa, beleza? Dá um NC, coloca o IP da máquina atacante, 19 no caso, vocês veem aí de vocês, na porta 55. E lá, lembra que a gente colocou o chapeuzinho para a esquerda, que a gente vai colocar o chapeuzinho para a direita. E a gente vai colocar o nome receber o nome do arquivo exploit que a gente quer, né? A gente vai compilar aqui.
No caso, o nome aqui não precisa ser igual. O que precisa ser igual é o finalzinho aqui, que é o ponto C. Ou seja, que é a extensão do arquivo. Isso aí não pode faltar. Mas aqui no caso, eu posso colocar outro nome. Vou colocar o nome de... colocar o nome de Dirt Call. Beleza? Que é o nome desse exploit. Ponto C, mas o nome não importa. O que tem, não pode esquecer isso aqui, ó. Ponto C, tá vendo? Ó? Esse ponto C não pode faltar. E vou dar um Enter. Vamos ver se conectou. Ó, recebeu a conexão aqui, ó. Pode ver que nós recebemos a conexão do 192.168.1.15, que é o nosso que é o servidor, né? E essa porta aqui de saída. Vocês esperam um pouco para não corromper o arquivo nem nada, para que transfira certinho. Apesar que é bem leve, então é rápido. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar 2 enters do lado do servidor. Né? Você vê que aqui correspondeu os 2 enters. E 2 enters do lado do cliente. E aí, o que vocês vão fazer? Ó, atenção agora. Vocês não vão fechar a conexão do lado do servidor, beleza? Vocês vão fechar do lado da máquina alvo aqui, ó. Ctrl C, beleza? Porque vocês podem perder a conexão aqui. Não é interessante ficar perdendo conexão toda hora. Beleza? Vou dar um ls para ver se a gente recebeu o arquivo. Peraí, deixa eu só apagar esse. Então, clear aqui. Vou dar um ls para ver se a gente recebeu o arquivo. Ó. Vou ver que o nosso arquivo dirtcall.c foi recebido. Agora a gente tem que compilar, lembra? Então a gente vai dar um gcc. A gente vai colocar dirt qual, no caso, ou o nome que vocês colocaram, né, o nome do nosso exploit, e tracinho O, que é output, né, que é a saída do arquivo final que a gente, depois da compilação. E eu vou estar colocando assim, tracinho O, eu vou estar colocando exploit, beleza? Por exemplo, só para diferenciar dali, pra vocês verem. E aqui vocês não vão colocar depois do tracinho O, que o nome que vocês colocarem, vocês não podem colocar, aí vocês vão tirar o ponto C, porque vai ser um arquivo executável, beleza? E dá um Enter. Então os warning aqui, ó. Vamos ver se compilou. Parece que deu erro. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele dá alguma sugestão aqui de como deve ser compilado. Ah, aqui, ó. Ah, não, tem que passar um argumento aqui, ó. Esse pai pth-red, tá vendo aqui, ó. Por isso que ele deu esse erro aqui, ó, de pth-red create, tá vendo? A gente tem que utilizar esse pth-red, beleza? E mais esse traço lccrypt. Ah, beleza. Então a gente vai fazer isso aí. Então, então o que acontece? Eles vão abrir o exploit aí, ó. Ou eu vou deixar já na descrição do vídeo aí, se vocês for utilizar o Metasploitable. E então nós vamos utilizar isso aqui para compilar, beleza? Então vamos lá, ó. Então vamos dar um gcc traço, vamos ver. pth-red, tá vendo? Da forma que ele tá pedindo para passar ali, ó. pth-red, né? Espaço, a gente vai colocar o nome do nosso exploit, não compilado. No caso aqui, dirt all. Espaço, a gente vai dar o tracinho O, que é a saída de output, depois da compilação. Vou dar o nome de exploit, beleza? Sem o C, sem o ponto C. E mais o LC
RIPT, né? LC RY, na verdade, PT, né? Lembrando que cada exploit deve ser compilado de uma forma diferente. Geralmente já vem escrito dentro do exploit em si, beleza, pessoal? Então, beleza. Ó, então, o que a gente vai fazer? Dá um Enter. Ó, eu acho que agora foi, hein? Eu acho que agora foi. Vou dar um LS. Ó, você pode ver que o nosso arquivo foi compilado. Tá vendo aqui, ó? Exploit. Pode ver que o nosso arquivo aqui, exploit, foi compilado. Só que tem mais uma coisa. Ó, vou dar um ls-la. Aqui é exploit. Ó. Vocês podem ver que só o usuário root que pode executar esse arquivo. E como é que a gente vai executar um arquivo desse, né? Sendo que a gente não é usuário root. A gente tem acesso limitado. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou tentar até executar para vocês verem. .exploit. Vocês podem ver, ó. Aqui no caso parece que já foi, ó. Então beleza, ó, deu certo executar aqui. Mas eu mesmo assim depois eu vou mostrar para vocês como que dá permissão para qualquer usuário executar um arquivo. Ó, aqui eu executei, ele criou um novo usuário dentro do arquivo pswd. Para quem não sabe, dentro do Linux onde tá cadastrado todos os usuários do Linux, beleza? Tá pedindo para colocar uma nova senha de usuário, vocês vão colocar aí, ó. Vou colocar aqui no caso 123, pode ser qualquer senha, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai. Para uma senha para um novo usuário que está sendo criado. No caso, ele criou esse usuário aqui, ó. Ó, presta atenção aqui, ó, tá vendo? Firefart, tá vendo? Vou até copiar, ó. Ele criou esse usuário aqui, ó, Firefart. Ele adicionou essa linha dentro do PSWD. E como... Pera aí, pessoal, já volto. Voltei, bater o palmo aqui na porta de casa. Então, como eu estava falando, você vê que com o Pratline ele adicionou esse usuário aqui, Firefart, com todos os privilégios de usuário root, como se fosse um usuário root, dentro ou seja, com acesso root, tá vendo aqui, ó, /root, que tem acesso root utilizando a shell bash, beleza? Então só vamos ver aqui, ó, vou dar um ls. Deixa eu ver se o jeito deu uma travada, ó. Vamos dar um exit aqui, ó, ls. Ó. Parece que travou a shell do servidor. O que vai fazer, ó? No caso aqui, ó, pode fechar, pode dar um Ctrl C se travar. No caso de um Ctrl C e travou a shell do servidor, tá? Pode acontecer, tá, pessoal? Do servidor travar assim, ó, igual aconteceu, ó. Pode ver que travou. Mas o nosso usuário tá criado. Isso daí não vai perder. Nosso usuário, a gente já conseguiu injetar o usuário root lá no servidor. Ó. Então o que pode ser feito? Ó, pode dar um Ctrl C lá também, ó. Tá vendo? Servidor. Vamos supor que, beleza, travou lá a shell e tal. Aí nós vamos se conectar de novo na shell reversa, beleza? Não tem problema nenhum. Se acaso acontecer isso, aí vocês esperam alguma hora, se for um servidor real, né? Pode ser que ele fique travado por algumas horas até reiniciar e tal, né? Aí vocês voltam a fazer novamente, ó. Aqui, como é local, rapidinho a gente já faz, ó.
Vou mandar escutar novamente, beleza? E vou me conectar novamente, beleza? Aí, desconectamos aqui normal, ó. Vamos fazer de novo aquele processo, ó. Se eu der um clear aqui com a shell simples, ó. Até que limpou, cara. É, limpou, ó. Mas, ó, fica zoado, né, cara? A gente não... Ó, tá aqui certinho. Eu vou fazer a shell PTY novamente, ó. Novamente, C, aspas duplas, import, ponto P... Opa. Espaço, na verdade, PTY, ponto e vírgula, espaço, PTY, ponto spawn, passinhos, barra bin, barra cache. E aspas duplas. Beleza. E com a shell, né? PTY. Enfim, antes de mostrar para vocês como é que agora eu vou, como é que a gente passa a usar o usuário root que foi criado lá dentro, a gente logar como esse usuário root que foi criado lá dentro, Firefart. Quero mostrar para vocês que lembra que você vê que aqui está com um privilégio de só o usuário root executar, né? Só que por algum motivo, né? Talvez porque esse é um Linux antigo, então é cheio de falha, né? Segurança. Mas isso no Linux atual, você vai ter erro. Você vai tentar executar esse arquivo, você não vai conseguir executar. Repara aqui como vai mudar as permissões desse arquivo, ó. Tá vendo? Ó, como é que dá permissão total a esse arquivo aí para qualquer usuário possa executar sem problema nenhum. Se der algum erro aí na hora que vocês for fazer de permissão, vocês vão dar um chmod, tá vendo? Ó, chmod 777 e o nome do arquivo, no caso xpoint. Ó, vou dar um ls de novo. Deixa eu dar um clear para ficar muita coisa na tela. Traço LA. Ó, vocês podem ver que mudou, né? Ó, tá vendo que é RWX, RWX, RWX. Agora você pode ver que todo mundo, qualquer usuário pode executar esse arquivo, beleza? Enfim. Ó, agora eu quero vocês lembram que a gente não conseguia excluir aquele arquivo lá no diretório root, que somente o usuário root poderia excluir? Mas vamos lá de novo, ó, barra root. Vai ver que ele já está no diretório root aqui, ó. Só que a gente, se der um ruamai, a gente ainda é usuário comum, msf admin, beleza? Como é que a gente usa aquele usuário root que a gente criou através do exploit? Para que a gente consiga efetuar o que a gente quer. Ó. A gente vai dar um su, tá vendo? Não é sudo, você não vai dar sudo, su, é su. Ou seja, a gente vai falar agora qual usuário que a gente vai usar. Caso eu já copie, é o Firefart lá, ó. Esse Firefart, vou dar um Enter. Ele vai pedir o password que ele pediu pra gente criar lá. No caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, vocês podem ver. Vocês lembram que eu falei pra vocês presta nesse cifrãozinho aqui de dólar? Então, vocês podem ver que agora mudou para jogo da velha aqui, ó, tá vendo, ó? E a gente não é mais MSF admin, ó. A gente é o Firefart, tá vendo? Se eu der um ID aqui, ó, vocês podem ver que eu dei um ID, você vê que ele tá o nome Firefart e geralmente o código 0 significa que ele é um usuário root, ó. E tá vendo que tá escrito já até aqui, ó, root, ó. Faz do grupo 0, ou seja, do grupo de root. E vamos ver se a gente consegue apagar aquele arquivo lá que a gente não tá conseguindo apagar. Então LSLA. Você pode perceber que por a gente está também utilizando uma shell PTY e está utilizando um usuário root,
junto, a gente tem até diferenciação de cor. Você pode ver azul, amarelo aqui tá aparecendo, né? E lembra que a gente conseguia apagar esse arquivo aqui, ó, .vnc.log? A gente vai apagar ele agora. Só que antes de apagar, eu vou fazer só um backup, só para poder restaurar depois da aula, para não danificar o servidor, beleza? Vou fazer uma cópia dele aqui, ó, vnc.log. E aí eu vou chamar de vnc.log.bk, de backup, beleza? Um backupzinho aqui só para... Aqui, ó. Só para depois da aula eu... Né? Ó, pode até resetar, reset log aqui, ó. Mas é só para não danificar, beleza? Então lembra que a gente não conseguia apagar. Vamos tentar agora. rm.vnc.log e vamos dar um enter. Vamos ver. Ó, você pode ver que aqui que não pediu nem permissão, né? Pode ver aqui, ó, executou o comando. Vamos ver se apagou. Ó, vocês podem ver que o arquivo foi apagado, né? Esse arquivo aqui, ó, vnc.log não existe mais. Só tenho aqui o backup que eu fiz, né, por segurança, beleza? Então a gente conseguiu, a gente realmente se tornou usuário root e agora a gente pode fazer o que a gente quiser dentro do servidor sem limitação nenhuma. Então esse é uma escalação de privilégio dentro do servidor. Óbvio que aqui foi um negócio local, é mais simples, né? Mas é basicamente o modus operandi é isso, beleza? Eu vou restaurar o arquivo aqui, ó, para não dar BO no servidor, ó. Vou renomear ele, log.bk e colocar ele como nome vnc.log. Vamos ver se tá. Pode ver aqui que voltou, né? Que eu fiz o backup. E é isso, pessoal. A aula de hoje é essa. Se vocês gostaram aí, deixa um like. Se inscreva no canal Hacker Free Day. Tamo junto e até mais.